Esse será nosso novo cenário da contação de história. Estamos no mês de agosto, mês de volta às aulas, mês do Dia do Estudante. Então, que tal lembrarmos um pouco, recordarmos a nossa época de estudo? Se é que a gente ainda não estuda, porque às vezes o conhecer coisas novas, o conhecimento, ele se torna uma diversão, não é? E a gente quer todo dia estar vendo alguma coisa de nova, estar prestando atenção o que ocorre à nossa volta, que é para aprender um pouco mais sobre um bom modo de viver. Então vamos à nossa historinha. Lica vai à escola. Era o primeiro dia de aula e Lica estava nervosa. Sua mãe a levou até o portão, desejou boa sorte e a abraçou bem forte. O dia foi passando e Lica percebeu que a escola era incrivelmente boa. Ela aprendeu muitas coisas, fez amigos, adorou a professora e se saiu muito bem. Quando a mãe dela chegou para buscá-la, perguntou: "Como foi seu dia, querida?" "Eu adorei. Quando crescer, quero ser professora", disse Lica, empolgada. Depois disso, Lica acordava todos os dias disposta para aprender coisas novas. Enfim, a Lica gostou da experiência dela de ser estudante, porque viu que era, apesar de não estar na segurança da casa, mas era algo que ela dava conta, que ela acrescentava na vida dela. Afinal de contas, ter amigos, estar num ambiente diferente, se sentir mais independente dos pais, aprender coisas novas, se sentir desenvolvendo, tudo isso eram coisas que faziam bem a ela, né? E a gente, será que tem boas recordações da escola? Qual é a recordação que você tem? Olha, eu estudei comecei a estudar na década de 60 e guardo ótimas recordações, até mesmo de objetos que eu vim a encontrar muitos anos depois e que me lembrou aquele período maravilhoso de escola. Um desses objetos foi esse lápis. Esse era o lápis que se usava na época que eu comecei a estudar, década de 60. Não existiam esses lápis bonitos que a gente vê hoje, de vários modelos, com várias estampas, borracha também de tudo que é tipo, que você fica até sem saber o que escolher diante da variedade, que é tão abundante que às vezes a gente paralisa, não é? Diante do excesso. E naquela época não. O gosto, o prazer existia quando a gente ia começar a usar um lápis desse, porque era igual para todo mundo, o lápis preto e a borrachinha enfiada na ponta. E aí a gente ia começando a usar, fazer ponta, o lápis ia diminuindo, e a borracha ia se desgastando aqui em cima e formando só essa cinturinha. Já ficava difícil da gente conseguir apagar. Quando o lápis chegava em um tamanho que já não dava mais para a gente utilizar, então o recurso era o chamado extensor de lápis. Não era igual a esse. Na época que eu estudei, ele era assim, todo de metal. Mas era um objeto que tinha que ter no material escolar, porque o lápis acabava com muita facilidade. E era preciso utilizar o lápis até o último pedacinho. Então, a gente possuía o extensor de lápis, colocava, digamos, o lápis ficou desse tamanhinho, colocava aqui na ponta e continuava escrevendo, e o lápis ainda tinha uma boa vida útil. Quando acabava totalmente a borrachinha, a gente torcia para convencer os pais a comprar aquele objeto do desejo, que era
a borrachinha de 2 cores. E aqui já a gente se sentia bem mais maduro, bem mais adulto, quem possuía uma borrachinha dessa, porque ela já significava que a gente estava próximo a usar caneta. E porque uma parte da borracha era para apagar lápis, era o que se convencionou na época, e a outra parte era para apagar caneta, que geralmente rasgava o papel e não apagava a caneta. Mas a gente gostava. Então, também outro ponto é a variedade de lápis de cor que a gente tem hoje. Lápis de cor, caneta, nada disso existia nessa década de 60. Mas a gente ficava torcendo para receber a caixinha de lápis de 12 cores, de lápis pequenininho, para começar a fazer os desenhos, para começar a fazer os enfeites, para que nosso caderno ficasse mais atraente, mais divertido e mais gostoso de se usar. E uma outra coisa que eu também lembro, por isso eu tenho um carinho muito grande, eram os carimbos. A gente, estudante, não possuía carimbo, mas a escola possuía. Então, quando recebia uma provinha no papel ao maço com um carimbo desse, oh, mas era o maior prazer da vida da gente, era acabar logo a prova para poder fazer a pintura do carimbinho. Quando eu encontrei esse carimbo, eu também fiquei muito, muito feliz, porque também me lembrava uma época gostosa, que foi muito gostosa, e foi tão gostosa para mim, que feito a lica da historinha, eu decidi que ia ser professora. Hoje, depois de muito tempo de aposentada, também guardo as minhas recordações e guardo essa recordação material desse período de escola, que é de professora, né? Na verdade, escola também, mas como professora e não mais como aluno. Então, eu usava esse extensor, que era para apontar na lousa, no quadro, era quadro verde, escrito com giz. Então, era bom a gente apontar com esse extensor que não ficava muito perto do pó do giz e chamava a atenção dos alunos daquela parte que a gente queria frisar, queria aprofundar, enfim, precisava chamar a atenção. Eu guardei com todo carinho também, da época do magistério, esse indicador de professor, de lousa aqui usado por professor. Enfim, eu acredito que você também tenha tido recordações maravilhosas, se não da sala de aula, se não de um professor especial, de algum amigo, de uma brincadeira na hora do recreio, que tinha aquelas brincadeiras características de cada época, da própria conversa que tinha com os amigos. Enfim, foi um período que a gente viveu, que a gente guarda recordações, e eu desejo que todos vocês tenham guardado boas recordações dessa época, e desejo também a todos um excelente mês de agosto.